Bom, em primeiro lugar, o homeschooling ressurge, né? Porque inicialmente, antes das escolas, existia já o ensino doméstico, depois houve um momento da escolarização, e na maioria dos países ele surge por uma falta de qualidade no ensino, né? Claro que vários países, hoje são 65 países que já aprovaram o ensino doméstico, tiveram uma qualificação muito acima do esperado em relação ao ensino escolarizado. Porém, em primeiro lugar, o ensino doméstico é uma liberdade educacional. Nós vivemos num país livre, onde temos diversidade de todas as formas, e por que não ter diversidade também na educação? A gente tem um modelo escolar com metodologias, escolas com um perfil de aluno para perfil de escola, porém a gente também tem que pensar numa minoria que a escola não se encaixa. Hoje a gente está vivendo um momento muito delicado na educação do Brasil. E o ensino doméstico, eu sempre digo, não é para todos. Ele exige uma participação ativa da família, ele exige uma responsabilidade com a educação. Então não é para todos, mas a gente também tem que olhar para aquela minoria. Eu sempre digo que 99% dos alunos tem que estar na escola, mas aquele 1% que não se encaixa, seja pelos valores, ou pela questão do respeito, ou mesmo por sofrimento na escola, porque a gente sabe, se nós refletirmos um pouco, fechar os olhos, a gente sempre vai lembrar de um colega ou de alguém que na escola não conseguia socializar, né, e que ou sofreu bullying, né, ou a família tem valores que daqui a pouco geram dificuldades nas relações. Nós hoje no Brasil temos escolas privadas e públicas, né? E já é uma diversidade. E por que não ter o direito dos pais de escolher o que é melhor para os seus filhos e respeitar a liberdade educacional? Um dos pontos mais positivos que eu vejo da liberdade educacional e do homeschooling, né, é a personalização do ensino. Cada aluno do ensino doméstico tem um planejamento específico para ele. Homeschooling não é baderna, né? O homeschooling exige plano anual, plano de aula, participação ativa da família, rotina pedagógica, aprendizado no decorrer de todo o dia. E claro que aqui no Brasil também temos a preocupação com a socialização, com atividades físicas, e isso faz parte também do projeto de homeschooling. As famílias hoje que a gente atende, elas têm o plano anual, o planejamento de aulas, atividades extracurriculares que devem ser valorizadas. Hoje no Brasil a gente tem um histórico escolar, onde a gente deveria já estar pensando no histórico educacional. Tudo aquilo que se investe na criança e no adolescente, não só o que a escola faz, mas o que vai além, né? Fora que a maioria das famílias de homeschooling, eles vão aplicar aqui no Brasil, tem que seguir a BNCC e ir além dela. Porque quando a gente fala em personalização do ensino, o ensino se torna mais rápido do que o coletivo. E também proporciona, por exemplo, quando um aluno não alcança um determinado conhecimento, de retomar aquele conteúdo. E não só fazer uma prova de recuperação daquele conteúdo. Eu acho que outro ponto bem positivo é a autonomia nos estudos. A maioria dos alunos de ensino doméstico, eles começam também a saber estudar, despertar o desejo de aprender e conseguir estudar a sua maneira e aquilo que eles desejam a mais que a BNCC. Mas é como eu digo, o ensino doméstico não é para todos, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes o aluno evade porque sofreu alguma coisa na escola e desistiu dos estudos, ou porque uma família mora num lugar muito distante de uma escola. Nós podemos oportunizar. E quem pensa que o ensino doméstico é só para quem tem um poder aquisitivo maior, eu discordo, porque eu conheço pessoas que tinham filhos em escolas públicas e por problemas de saúde mental, enfim, por outros problemas de saúde, não puderam frequentar a escola. E eles não têm a chance e o direito de aprender de outra forma, né? Além do horário flexível da aprendizagem, que se dá em diversos momentos, respeitar o ritmo de aluno, potencializar aquilo que ele tem de melhor, né? Ou sanar as suas dificuldades. O ensino doméstico nos 65 países que já foram aprovados tem um alto índice de qualidade.
né? E eu sempre digo, se a educação estivesse maravilhosa, se todo mundo respeitasse cada um e não existisse bullying, não precisaria existir ensino doméstico. Mas a gente também tem que respeitar os valores de cada família. Como é que tu vê essa questão dita agora há pouco aqui pelo presidente do Sinep sobre trabalhar desta forma significa manter a criança numa bolha isolada, destacando que é necessário algo coletivo no ensino. Como é que você vê essa questão no homeschooling? Primeiro que isso não existe uma bolha. Na verdade, todo pai de ensino doméstico, ele também vai prover nas atividades extracurriculares atividades de socialização, seja com curso de línguas, esportes, atividades artísticas, robótica, gastronomia, aquilo que teu filho tem desejo em aprender, né? Então, quando a gente faz o plano pedagógico dos alunos de ensino doméstico, eles têm que prover uma atividade física coletiva para que haja socialização e também as atividades extracurriculares. A gente já sabe que existem escolas privadas e escolas públicas e geralmente o aluno da escola privada não está convivendo com o aluno da escola pública. E o outro ponto que eu acho muito positivo é o respeito às diferenças. Tem crianças que não conseguem socializar em grande grupo e têm dificuldade na socialização. E por que não? Elas não têm o direito de socializar em pequenos grupos, em atividades do seu interesse, né? Tem os escoteiros, enfim, é uma gama tão grande de atividades extracurriculares que dão apoio à educação, não só à escola, como também às famílias de ensino doméstico. Nenhuma família de ensino doméstico quer pegar a criança e dizer você não vai conviver com mais nenhuma criança na sua volta. Bem pelo contrário, eles querem conviver com saúde mental, com que a criança se sinta bem, se sinta acolhida. E eu acho que quando a gente tem um filho, o pai e a mãe sabem sempre o que é melhor para o seu filho e entendem as dores, os amores que aquela família precisa e que aquela criança também precisa. Para a gente encerrar aqui, estou conversando no Estúdio Gaúcha com a Ana Renz, diretora pedagógica da Homeschool Anabel, defendendo aqui o homeschooling. Ana, é diferente o homeschooling do ensino à distância? O ensino doméstico é diferente do ensino à distância? Totalmente diferente. O que a gente viveu na pandemia foi um ensino à distância, onde a escola fornecia o que seria aprendido pela criança em casa, seja com aulas online ou apostilas. A gente sabe que as escolas públicas não conseguiram todas ter aulas online e hoje a gente tem uma grande diferença entre os alunos que conseguiram ter um pouco de aproveitamento e os alunos que não tiveram nenhum aproveitamento. E essa grande diferença vai demorar um tempo para a gente sanar. Eu acho que nesse primeiro momento a gente deveria estar fazendo uma retomada da pandemia, porque também a aprendizagem online para crianças e adolescentes não se dá como um adulto, né? E o ensino doméstico, os pais vão ter um plano pedagógico para aquela criança, planejar as aulas para aquela criança, não recebendo o material da escola. E, além disso, eu acho que uma grande vantagem é que também os pais podem contratar tutores, podem haver novos espaços que proporcionem aquilo que o pai não se sente tão bem para dar com aulas particulares, e também provém também um novo mercado de trabalho para os educadores. E quando eu digo que um pai pergunta para mim, eu vou aprender a ser professor, não, você vai aprender a ser homeschooling, que é diferente, né? Então, o pai que aprende a ser homeschooling, ele tem uma metodologia, ele vai voltar para a sala de aula também. Porque nós professores, eu sou professora de base, né? Digo que a gente aprende muito mais ensinando. Então, além do aluno estar aprendendo, aquela família também está retomando os estudos de uma forma conjunta. E quando a gente fala de ensino doméstico, não pensa que vai ser só em casa, mas pode ser pequenos grupos de igreja, crianças de uma determinada comunidade com afastamento escolar que podem estar se unindo
para aprender dividindo as tarefas entre outros pais de homeschooler. E no Brasil a gente também vai ter o cuidado, como existe nos outros países, da avaliação para ver se está dando certo, ter toda a documentação necessária. Eu sempre digo para o pai, você vai ser homeschooler, também vai ser a secretaria da escola, porque vai ter que guardar aquilo que a criança está trabalhando para mostrar como foi o aprendizado. E, além do mais, essa autonomia e o respeito às diferenças num plano pedagógico personalizado, ele é muito mais respeitado e as crianças despertam, sim, um desejo em aprender. Mas eu sei que pode ter muitos pais, eu quero fazer homeschooling. Gente, não é para todos. Tem que haver dedicação da família, do aluno e um envolvimento além da base nacional curricular. Porque a temporalidade do ensino doméstico ela é mais rápida que o ensino convencional escolarizado coletivo. Então, se dá a oportunidade de acrescentar a mais do que a base nacional curricular. Perfeito. Ana Renz, obrigado por conversar conosco aqui no Estúdio Gaúcho. Vamos acompanhar os próximos passos e se realmente vai acontecer a votação agora em maio. O prazer foi todo nosso, estamos à disposição de todos os ouvintes e da rádio, sempre pensando na liberdade educacional, respeitando e despertando o desejo de aprender de cada um. O mais importante é que sejamos respeitados nas suas diversidades. Obrigado. Ana Renz, diretora pedagógica da Homeschool Anabel